Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a Daniele Leite, nós estamos aqui no canal Saberes Poderes e o foco desse canal é tratar sobre educação, sobre uma educação que empodera, que liberta o indivíduo e de todos aqueles institutos que estejam relacionados ao desenvolvimento do ser humano, que promovam aí um empoderamento. Então, um dos meus primeiros vídeos aqui no canal foi sobre educação e trabalho, porque eu considero que o trabalho ele é um dos institutos que mais enobrecem e que mais empoderam o indivíduo. Porém, esse trabalho deve ser digno. Então, hoje eu falarei sobre direito do trabalho, sobre a medida provisória 927 de 2020, considerando que, como advogada, como professora de direito do trabalho, não só por gostar e ser militante da causa, mas eu também tenho a obrigação moral de trazer essas informações para vocês. Então, talvez para quem é professor, que acompanha o canal, mude um pouco o foco, mas na verdade, quando a gente para pensar nos objetivos da educação e nos objetivos do trabalho, a gente chega a confluir os mesmos assuntos, considerando que ambos são direitos sociais. Então, sempre a gente vai acabar fazendo um link aqui entre esses assuntos. No caso, o canal Saberes Poderes vem especificamente falando de educação, porque é o tema em que eu venho estudando no momento, mas profissionalmente no direito é o direito do trabalho a minha área. Então, eu falarei para vocês aqui só como que eu vou proceder durante esse vídeo, para que vocês também consigam compreender melhor. Ontem, na calada da noite, no dia 22 de março de 2020, momento em que nós estamos num estado de calamidade pública por conta do coronavírus, com um risco de contágio, um risco de contaminação comunitária, em que vai acarretar a doença Covid-19. Então, estamos todos em estado de alerta e o governo necessitava aí de disparar algumas medidas para os empregadores em relação, então, a como lidar com essa situação e os seus contratos de trabalho. Bom, pessoal, eu tentarei ser o mais didática e objetiva possível. Vou procurar não fazer juízo de valor algum, de forma que eu consiga transmitir para vocês o texto legal, que vocês consigam compreender e interpretar a legislação e posteriormente, aí sim, eu farei um vídeo então voltado mais para os meus alunos, aqueles que já tiveram aula de direito do trabalho comigo, que sabem da minha crítica a respeito dessas normas que vêm aí flexibilizar os contratos de trabalho, ok? Então, vamos conversar aí a respeito da norma. Essa medida provisória, ela veio com a justificativa de manter os empregos, que preza pelos empregos e pela manutenção da renda dos empregados, ou seja, uma medida para que os empregados não se desesperem pensando no desemprego e que os empregadores tenham uma margem para trabalhar nesse período, considerando que nós sofremos um risco muito grande de ter que paralisar todas as atividades. Agora, hoje, 2 horas da tarde, aí, nós tivemos a revogação do artigo mais demoníaco da medida provisória. Eu tento, gente, eu tento ser neutra, eu tento ser mais didática, mas fica um pouquinho difícil. Então, o artigo 18 da medida provisória, que é aquele que todo mundo já estava conhecendo, que se referia àquela suspensão de 4 meses do contrato de trabalho sem remuneração, que foi o alvo de todas as críticas possíveis, porque realmente era um artigo demoníaco. Então, o presidente Jair Bolsonaro revogou esse artigo 18. Então, nós não vamos falar aqui sobre suspensão do contrato de trabalho. Muito provavelmente virá um outro artigo regulando algo que venha suprir
essa necessidade, então, em relação à suspensão, mas não dessa forma tão grotesca, querendo suspender o contrato e deixar o empregado apenas com uma renda mínima como ajuda, como estava previsto, ok? Eu farei algumas leituras dos artigos aqui, então vocês verão que em algum momento eu vou perder o foco aqui com vocês, a conexão, porque eu vou fazer a leitura do artigo. Bom, pessoal, então a gente tem aqui essa justificativa de preservação de renda e dos empregos. Nós temos que a todo momento lembrar que nós estamos num relacionamento hoje tríplice, empregado, empregador e Estado. Por quê? Ninguém foi o culpado por essa situação. Por isso que nós chamamos de força maior. Nós estamos no momento, então, de força maior, em que já foi decretada a calamidade pública e não foi o empregador o culpado, não foi o empregado, não foi o Estado. Porém, nós temos que minimizar os danos. E geralmente os danos são maiores, são mais robustos às pessoas com poder aquisitivo menor, as pessoas que vão ficar mais fragilizadas, ok? Então nós temos que ter essa ótica, olhar nesse viés de quem eu tenho que proteger mais, quem está mais desprotegido. Outro ponto que eu quero que vocês lembrem é que nós temos a nossa CLT, então tudo que a gente falar aqui, a gente tem que lembrar como que era antes, né? Como que está disposto, para daí nós fazermos aí as comparações necessárias. Então, a gente vai lá para o artigo 2º, em que nós temos a respeito do acordo individual escrito. Vai prevalecer o acordo entre empregador e empregado. Aí, já vem reforçando aquele enunciado de vale mais o negociado sobre o legislado, que a gente já tinha, né, aí com a reforma. Então, empregador e empregado deverão estabelecer o seu contrato, deverão estabelecer qual vai ser a forma de lidar com esse momento de crise. Então, empregador e empregado. Aí, vai muito, né, de um bom senso em relação ao empregador, como que vai tratar com esse momento. Mas vamos para o texto da lei para a gente também conseguir avançar. Aí eu tenho o artigo 3º da legislação, que vai dizer a respeito das medidas. Quais são, então, as medidas trazidas por essa medida provisória? A previsão do teletrabalho, a antecipação de férias, concessão de férias coletiva, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, direcionamento do trabalhador para qualificação, a suspensão e exigências administrativas em medidas de segurança e saúde do trabalho e o diferimento do recolhimento do fundo de garantia. Então, essas são as possibilidades. Vamos lá, então, em relação a teletrabalho. Naquelas atividades que são possíveis que os empregados trabalhem de casa, de maneira remota, pela internet, por exemplo, será possível, então, que o contrato se mantenha normalmente e o empregado executando as suas atividades, como tantos empregados já estão. Eu, por exemplo, eu estou desde segunda-feira da semana passada, hoje tem 7 dias, que a empresa em que eu trabalho dispensou para realizar os trabalhos apenas em casa por uma prevenção em relação aos nossos alunos, a nós profissionais e as nossas famílias. Então, no meu caso, dá para trabalhar, né? Eu sou professora, eu consigo aí gravar as minhas aulas, enviar os conteúdos. Então, aqueles empregados que conseguirem executar as suas atividades à distância, ok, mantém-se o trabalho. Aí nós temos alguns detalhes, por exemplo, e aquele empregado que necessita de algum suporte de instrumento de trabalho, por exemplo, internet, notebook, como que fará? A princípio, vai utilizar aquilo que o empregado tem, e se ele não tiver, o empregador pode ceder a título de comodato, por exemplo, emprestar um notebook, dar ali as condições necessárias que não configurarão salário, não configurarão verbas salariais. É para tentar manter mesmo esse trabalho. Então, o teletrabalho
possível. Aí tem aqueles detalhes que já existiam na reforma trabalhista, né, em relação ao teletrabalho, em relação ao controle da jornada, em relação às horas extras. Mas neste momento nós temos que pegar o que a medida provisória traz como possibilidade. Então, todos os trabalhos, independente daqueles que não eram executados à distância antes, hoje é uma opção para o empregador. Outra, que é delicado. E olha, eu ensaiei para fazer esse vídeo desde ontem. E ontem eu ia fazer a respeito das férias, dizendo, gente, tem empregador que está dando férias para os empregados. E aí, nós temos que pensar, o que é férias, gente? O que significa férias? As férias é justamente o período em que o empregado vai se afastar do trabalho para descansar e recuperar, inclusive, a sua saúde, porque ele passou um tempo ali de pelo menos 12 meses trabalhando. Então, as férias, por que as férias têm aquele abono de 1/3? Justamente para o empregado sair com um din-din a mais, um dinheirinho a mais, para que ele possa usufruir de algo que no dia a dia ele não usufrui porque ele trabalha, tipo uma viagem, ou que ele vai fazer algo diferente com a família dele. Então, dar férias num período de calamidade pública, não é férias. Você vai ter que realmente, como empregador, dispensar esse empregado, mas não é férias. Gente, ainda bem que eu não fiz o vídeo ontem, porque hoje daí a medida provisória, deixando claro, é óbvio que até o assunto me veio à mente, porque já existia mesmo a possibilidade disso acontecer. Então, a medida provisória 927 traz como uma das medidas, a antecipação das férias. Essa antecipação das férias poderá ser avisada apenas com 48 horas, sendo que pode ser feito por meio escrito ou eletrônico, porque talvez o empregado já não está mais trabalhando, e ao contrário do que a gente tinha previsão antes, então esse aviso é apenas de 48 horas e o pagamento nos nossos dias normais, nós temos que o empregado 2 dias antes de sair de férias, ele já tem que receber as férias, né, antecipadas. Agora não, o empregador, como nós estamos vivendo um momento de calamidade, esse empregador, ele poderá fazer o pagamento das férias 5 dias após o dia em que o empregado, então, passa a gozar as férias. Detalhe, e quem ainda não completou o período aquisitivo, aquele período de 12 meses para ter direito às férias, não tem problema. O empregador, ele pode já antecipar essas férias e depois vai regularizando. Inclusive, pessoal, se necessário, o empregador pode antecipar as férias dos próximos anos, porque como nós não sabemos por quanto tempo vai ficar esse estado em que é viável que as pessoas fiquem em casa e não saiam para o trabalho, então, se necessário, o empregador vai poder antecipar dos próximos anos também. Período dessas férias, período mínimo 5 dias. Se o empregador de repente achar que em 5 dias aí o Estado vai resolver, então esse período mínimo seria de 5 dias até o nosso limite de 30 dias de férias. Deram os 30 dias, ele pode prorrogar, considerando as férias dos próximos anos, antecipando as férias dos próximos anos. Quem pertence ao grupo de risco. As pessoas que pertencem ao grupo de risco, gestantes, pessoas com mais de 60 anos, hipertensos, diabéticos, ou até que estão em alguma situação mais grave, elas terão prioridades em relação a essas férias, considerando um quadro de funcionários que talvez não vai parar 100%. Então, se o empregador tem que escolher, a prioridade é para essas pessoas. Outro ponto, em relação às exigências administrativas, elas estão suspensas, então talvez aquelas empresas que tinham sido autuadas
e para cumprir alguma exigência administrativa de regularização, por exemplo, ou tomar algumas medidas em relação à medicina e saúde do trabalhador, essas medidas estão suspensas por hora. O foco, o urgente agora é conseguir parar as atividades de forma que gere o mínimo prejuízo possível. Não estou falando só de lucro, mas principalmente e essencialmente a respeito da saúde do empregado, a saúde do ser humano. Suspensos também os exames médicos, como os exames periódicos, exames complementares, salvo os exames demissionais. Então, em tese, exame demissional continua, porém, se o empregado tiver realizado algum exame, como um exame periódico, por exemplo, algum exame relativo à sua ocupação, dentro de 180 dias passados, contados aí 180 dias atrás, aí o empregador também tem o direito de dispensar a necessidade desse exame demissional, porque como o empregado fez dentro dos 6 meses que passaram, então vai ficar valendo aquele exame, independente de qualquer problema aí. Artigo 18, suspenso. O artigo 18 era aquele artigo demoníaco que falava da suspensão do contrato de trabalho. Gente, provavelmente virá algo aí substituindo, mas então, empregadores, vocês não poderão suspender esses contratos aí pelos 4 meses que o artigo 18 dizia, que era o que estava causando pânico às pessoas. Hoje teve pessoa que me ligou dizendo que estava tremendo de pensar que se ficar viva por conta da Covid, ela vai ficar aí o resto do ano endividada, porque ela vai ficar 4 meses sem salário. A pessoa já está num pânico tão grande que ela já não está vendo possibilidade nem de sobreviver. Então, gente, foi revogado. São medidas que são tomadas às pressas e acabam sendo um tanto imaturas e depois tem que se voltar atrás, mas ok, vou manter a objetividade. Em relação ao fundo de garantia, o recolhimento do fundo de garantia ficará suspenso pelos próximos 3 meses, competência abril, maio e junho. Posteriormente, passando esse estado, aí sim os pagamentos ocorrerão, os recolhimentos, e serão parcelados. Norma posterior vai trazer a respeito desse parcelamento. Estabelecimentos de saúde. Aqueles empregados dos estabelecimentos de saúde que estiverem de férias poderão ter suas férias suspensas para voltar ao trabalho. Fica ao critério dos estabelecimentos, mas como agora nós estamos necessitando muito, a sociedade está necessitando dos profissionais de saúde, então essas férias serão suspensas. E os estabelecimentos poderão prorrogar as jornadas, inclusive aqueles empregados que eles trabalham no regime de 12/36. Então, entre a 13ª hora e a 24ª hora, eles vão poder colocar aí horas extras, que depois poderão ser compensadas como banco de horas, enfim, mas vai poder ser prorrogado. Ou seja, profissional da saúde, se na região em que ele reside houver uma contaminação com um número grande, eles vão trabalhar muito, pessoal, muito mesmo. Artigo 29, em relação, e que é a dúvida de muita gente, se a contaminação vai ser considerada doença ocupacional. A medida provisória traz que a princípio não, a não ser que seja feito prova, porque talvez nós tenhamos casos já aí da semana anterior, lembrando que a medida provisória ela vai abranger os 30 dias retroativos. Então, se a pessoa conseguir fazer prova que realmente o contágio se deu no local de trabalho, e daí eu ressalto aqueles lugares que já tinham suspeitas de casos e não liberaram seus empregados, talvez aí tenha indícios de prova, mas a princípio essa contaminação não será considerada uma doença ocupacional, até porque se as expectativas se cumprirem, ela vai ocorrer de forma comunitária, então vai alastrar de uma forma que não é por conta do seu trabalho, vai chegar no momento em que, independente de você estar trabalhando ou não, você pode ser contaminado. Por isso, pessoal, essa necessidade de evitar que as empresas fiquem trabalhando de forma tão aglomerada como tantas ainda estão trabalhando, ok?
Artigo 31 sobre os auditores fiscais do trabalho. Os auditores fiscais do trabalho trabalharão por 6 meses apenas em relação aos trabalhos administrativos, salvo para atender denúncias de trabalho escravo, trabalho infantil, falta de registro e acidente de trabalho. Os auditores fiscais ficarão nas orientações, só em funções orientadoras, ok? Em relação à antecipação do 13º, para os beneficiários da Previdência Social, aquelas pessoas que estão em gozo de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadorias, essas pessoas terão seu 13º antecipados, as duas parcelas, porque a primeira já era previsto mesmo agora para abril, então serão antecipadas abril e maio para os beneficiários da Previdência Social. E aí o artigo 36 derradeiro, que então traz lá que essa medida provisória ela abrange os 30 dias retroativos, porque nós temos empresas que já paralisaram na semana passada, então elas também serão abrangidas. Lembrando que o Congresso tem 120 dias para analisar essa medida provisória. Em relação às férias, há possibilidade de ser julgada sua inconstitucionalidade. O artigo 18 era um que já era alvo mesmo, porque fere os nossos direitos garantidos pela Constituição. E as férias, pessoal, elas estão previstas no artigo 7º da Constituição Federal, lá naquele rol que trata dos direitos sociais no artigo 6º, logo no artigo 7º vem falando do direito de férias. Então, é matéria constitucional. Lembrando que empregado e empregador podem estabelecer o seu contrato de trabalho desde que não fira a Constituição Federal e desde que esteja de acordo com essa medida provisória, ok? Nós temos que lembrar também que não vale para servidores públicos essa medida provisória. Nós estamos falando de empregados regidos pela CLT. Então, nós estamos falando de seletistas. Então, não se aplica aqui a servidores públicos. Pessoal, essa medida provisória ela foi construída também, a sua essência vem aí nos remetendo ao princípio da cooperação. Cooperação em que os riscos sejam mínimos, que todos trabalhem em conjunto. Então, nós sabemos que o empresariado vai sofrer prejuízo, mas eu não posso também deixar só na conta dos empregados. Então, a forma de trabalhar como cooperação. E aí, nós temos que lembrar que os pontos dela estão atacando os direitos do trabalho, estão comprometendo a subsistência dos empregados. Inclusive a ANAMATRA, que é a Associação da Magistratura do Trabalho, já publicou uma nota de repúdio. É muito interessante que vocês tenham acesso a essa nota de repúdio, porque fere os direitos trabalhistas mesmo. E aí, uma grande pergunta é em relação ao artigo 501, 503, em relação à previsão de força maior. Nós estamos vivendo por um momento então, que é considerado aí de força maior, está acontecendo uma eventualidade, um caso que ninguém esperava. Então, em relação ao artigo 503, que fala daquela redução do salário, esse artigo 503, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, então ele não se aplica. E é por isso que o artigo 18 foi revogado, ok? E em relação ao artigo 501, que fala da extinção do contrato, que seria a previsão do fato príncipe, no caso de o Estado interromper a atividade, fechar aquela empresa, então como que se daria? Quando a gente tem a previsão do fato príncipe, eu teria então a possibilidade da rescisão de contrato, recebendo apenas metade das verbas, mas assim, é uma dúvida recorrente, mas a gente não está encaixando nessas hipóteses, porque a ideia agora é trabalhar da forma mais harmoniosa possível, ou seja, prevenindo e mantendo a saúde aí dos nossos empregados. Outro ponto também,
aí em relação ao empregador. Nesse caso, não se aplica o princípio da alteridade. O princípio da alteridade, para quem não foi meu aluno, para quem não sabe, é aquele princípio que o empregador responde pelos riscos da atividade econômica. Nesse momento, nós não temos que falar que afasta todos os empregados, ninguém vai trabalhar, vai parar mesmo, paralisar as funções e o empregador que se lasque, porque eu tenho que me valer do princípio da alteridade. Não é por aí, pessoal. Eu sei que os ânimos estão aflorados, inclusive o meu, mas no momento o princípio da alteridade não cabe. O princípio da alteridade não cabe porque esse risco não é gerenciável pelo empregador, ok? É algo que simplesmente veio, aconteceu. A ideia é trabalhar da forma mais equilibrada possível. Vejo que compromete vários princípios, sim, e vejo que compromete os direitos trabalhistas. Mas, como eu combinei com vocês, eu farei um outro vídeo aí, então, constando a minha indignação em relação a quê? A princípio, então, é interessante que tenhamos aí a consciência e o conhecimento a respeito dessa medida provisória, a fim de orientar, inclusive, aquelas pessoas que precisem. E aí, a medida provisória vem trazendo uma orientação e possibilidades. Não significa que o empregador deva fazer dessa forma. Você, empregador, pense com bom senso qual será a medida que menos vai atingir o seu empregado e aquilo também que não vai te prejudicar. É possível chegar no meio termo, gente, é possível. Eu sei que essa medida provisória, ela foi editada aí atendendo um clamor mesmo do empresariado, dos empregadores, mas existem outras medidas possíveis e viáveis para empregador. Então, quem é empregador, vamos pensar com calma, né? Vamos pensar aquilo que vai atingir menos os nossos empregados. Lembrando, pessoal, também que às vezes eu falo empregador, eu sei que quem é o pequeno empregador é o que mais sofre. E nós temos que considerar que em 2019 o maior faturamento, 70%, né, do faturamento foi por conta das pequenas empresas e não dos grandes. Então, prejudicar também o empresariado pequeno não nos leva a nada, mas eu também tenho que pensar que quem mantém esse empresariado pequeno, os pequenos comércios, por exemplo, são os empregados. Então, tentar agir com uma razoabilidade. Bom, essa foi a medida provisória 927 de 2020. Possivelmente ainda teremos mais novidades e aí eu venho falando com vocês. Apesar de tudo que nós estamos passando, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui para mim, tá? Eu preparei esse conteúdo com muito carinho para você. Se você se inscrever, se você curtir aqui embaixo, você me ajuda muito. Pessoal, estamos passando por tempos difíceis. O direito do trabalho vai e volta e está aí na mira das tragédias, né? Mas a gente volta conversando. Até mais. Fiquem com Deus, ó. Beijão no coração de vocês. Se cuidem, ó. Fiquem em casa, ok?